Convido a amada igreja a que abram as suas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 11. Livro do profeta Daniel, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 21. Sim, nos diz o Senhor através da sua palavra. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrastadas ou arrasadas de diante dele, serão quebrantadas todas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá em tempo determinado. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua casa. No tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado atenderá os que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem, multiplicar-se-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes: Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos humores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares,
contra o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. A leitura que fizemos desse texto inicia-se no verso de número 21, tendo em vista que a última mensagem nós já a fizemos ou pensamos exatamente dos versos 1 ao verso de número 20. E agora vamos prosseguir. Como os irmãos têm acompanhado, nós estamos numa série de mensagens no livro do profeta Daniel, e agora chegamos aqui praticamente ao fim da profecia, com o penúltimo capítulo, esse capítulo 11, que desdobramos em duas partes pela própria estrutura natural do texto. Na mensagem anterior deste mesmo capítulo, vimos que ele é uma continuação da visão que o nosso Senhor concedeu ao profeta ao final do 6º século, ou seja, a transição entre o capítulo 10 e o capítulo 11 dessa profecia. E de uma forma sobrenatural, este homem de Deus foi fortalecido, diz a transição do capítulo 10 para o 11, por anjos, e o profeta foi capacitado a receber uma visão do futuro. E é assim que chegamos a esse momento da profecia. Então foi anunciado ao profeta Daniel aqui no capítulo 11 que o Império Medo-Persa daria lugar à Grécia, e que depois ela haveria de se dividir em 4 reinos. Isso está lá no capítulo 10. E depois seria mais tarde suplantada pelos interesses de 2 reinos em particular. E até o versículo 20 vimos exatamente esses 2 reinos em particular. Ou seja, no capítulo 11, do verso 1 até o verso 20, nós vemos que ele fornece aqui um resumo extraordinário, detalhadíssimo, do relacionamento entre o reino do sul, dos chamados Ptolomeus, sediado no Egito, e o reino do norte, dos chamados Seleucos, ou Seleucidas, cuja sede estava na Síria. Isso vimos de uma forma muito pormenorizada na última mensagem, bastante detalhada, e diz, para quem não gosta de história, até cansativo, que é muito detalhe. Mas nós continuaremos ainda a olhar, enxergar versículo por versículo que temos diante de nós. Ou seja, o texto que temos essa noite, irmãos, então começamos a leitura aí pelo verso de número 21 e chegamos até o final do capítulo, verso 45. E mais uma vez, eu quero que você olhe comigo esta noite e verá que cada acontecimento foi profetizado com minúcias, com profunda exatidão. Novamente nós vamos ter o privilégio de ler a história escrita antes de acontecer. E é exatamente o que nós vamos ver nessa noite. E ainda com o grande tema deste livro, que é exatamente o Senhor como o Deus soberano da história. Então, para aqueles que gostam de fazer suas anotações, continuamos com o mesmo tema do sermão anterior, como Deus, o Senhor da história. Vamos buscar mais uma vez a sua direção. Pai Santo e Deus soberano, mais uma vez voltamos à tua presença agora, depois de cultuar-te com as nossas ofertas, depois de reconhecer a nossa pequenez, a nossa indignidade, porque somos pecadores, e recorrer ao trono da tua graça, que jorra misericórdia e perdão. Agora, Deus, os nossos ouvidos estão atentos à tua voz, por isso fala-nos conforme falaste ao teu servo no passado. Que o teu Espírito que inspirou nesse relato seja o mesmo que venha aquecer os nossos corações e nos conduzir por meio desta passagem essa noite. E em nome do Senhor Jesus, o Senhor da igreja, é que nós oramos. Amém. Vamos então acompanhar passo a passo que a história continua. E aqui ela vai descrever. Se até o versículo de número 20 tivemos uma análise dos vários momentos do conflito entre o reino do norte e do sul, onde um prevalecia sobre o outro e vice-versa, foi assim que vimos a última mensagem. Agora os nossos olhos concentrar-se-ão exatamente neste homem, que inclusive já foi citado pelo profeta Daniel, já ao longo desta profecia, que inclusive está visto lá nos primeiros capítulos, ou nas primeiras mensagens dessa série, Antíoco Epifânio. Veja bem o que diz o verso de número 21. O texto nos diz que depois se levantará em seu lugar um homem vil,
ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. No capítulo anterior, aprendemos que este homem, que é chamado aqui de um homem vil, ou no contexto histórico, é exatamente Antíoco. Este Antíoco, conforme vimos em capítulos anteriores, e vemos também outro nome semelhante a esse, porém não era o Antíoco Epifânio. Em capítulo anterior nós ouvimos falar de Antíoco o Grande. Então não confunda Antíoco o Grande com este Antíoco que é descrito no texto. E diz o texto lá no passado, ou em capítulos anteriores, que este homem, o Antíoco o Grande, foi um homem sucedido por outro chamado Seleuco Filopator, que desapareceu de uma forma misteriosa, conforme lemos, depois de assumir o trono. E o monarca seguinte é o que temos diante do nosso texto. E esse monarca seguinte, ele surge do reino do norte. E aqui também ele é chamado de Antíoco. E ele deu a si mesmo, diz a história, o sobrenome de Epifânio, que quer dizer ilustre. Então era Antíoco o Ilustre. Mas reza a história que as pessoas, tendo em vista os seus atos extraordinários, os seus contemporâneos referiam a ele não como Antíoco o Ilustre ou o Epifânio, conforme ele assim se intitulava, mas deu-lhe o nome de Antíoco Epimanes, que quer dizer o louco. Antíoco o louco, e não Antíoco o Ilustre, como ele assim se chamava. Mas por que ele é descrito no curso da história como Antíoco Epimanes ou Antíoco o louco? Porque o caráter desse homem se revela em todo o texto dessa profecia, como era um homem astuto, era um homem poderoso, cruel, um homem tolo, um homem ganancioso, um homem imoral. Acima de todas essas coisas, era um homem de paixões muito violentas, reza a história. Este era o novo rei, ao qual não tinham dado dignidade. É isso que diz no verso de número 21. Diz aí, ao qual não tinham dado dignidade real. O que quer dizer isso no curso da história? Por ele não fazer parte da sucessão da linhagem real ao trono, ele então não teve uma ascendência ao trono por linhagem real. Ele era indigno. Antíoco não recebeu dignidades reais porque não as tinham no seu contexto histórico, na sua linhagem. Na verdade, a ascensão de Antíoco Epifânio, ou Antíoco o Louco, ele foi ao trono por meio de intrigas, por meio de adulação, de bajulação, como de forma acertada profetizou Daniel. Foi assim que ele subiu ao trono. No versículo 22 nos diz: as forças inundantes serão arrasadas, de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. O que quer dizer esse texto? Que ele não demorou muito até que esse novo rei estivesse em guerra contra os Ptolomeus do Egito, a quem derrotou totalmente, e ao mesmo tempo é dito no texto que quebrou uma de suas alianças. Inclusive ele quebrou essa sua aliança com uma das pessoas mais fiéis, e assim o versículo mais uma vez descreve com precisão o que de fato aconteceu na história. Ele quebrou com o príncipe da aliança, de tão desleal que era este homem, devido ao seu caráter. No verso 23, prosseguimos, diz lá: apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Em outras palavras, o seu próximo contato aqui foi com o Egito, e foi realizar uma aliança com este, ou de alguma maneira ele conquistou o coração dos egípcios, é isso que diz o texto. De alguma forma, pelas suas artimanhas, pelo seu modo simulado, diz que ele então fez uma aliança com os egípcios, e este fato então marca a verdadeira ascensão ao trono de Antíoco. Ou seja, não por linhagem real, mas por bajulação, por montagem, por armação, ele conseguiu subir ao trono. Daí por diante tornou-se uma estrela crescente e teve grande influência, embora o final do verso 23 diz que com pouca gente. Com
Com pouca gente ele conseguiu fazer isto. Verso 24 continua nos dizendo, diz o profeta: virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. O que aprendemos no verso 24, e aqui eu vou mais uma vez descer aos pormenores da história. O verso 24 diz que rapidamente esse Antíoco Epifânio se tornou senhor de um reino esbanjador, no qual é dito aí que ele haveria de dispensar toda sorte de riqueza a quem desejasse. E diz o verso 24 que esse homem também teve um reino pródigo e também imoral. A sua nova situação, no entanto, não mudou as suas ambições. O seu coração ainda estava ansioso por conquistar, porque é dito aí as fortalezas, e essas fortalezas diz respeito ao Egito, ou seja, bajulações. No verso 25 e 26 revela-nos outra coisa, diz o texto sagrado: suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul. À frente de grande exército, o rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Verso 26, os que comerem em seus manjares, ou os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. A história deste homem registra que uma nova campanha ele empreendeu contra o Egito, e por causa da traição de alguns das suas próprias fileiras, diz a história, os egípcios não puderam resistir, e a guerra resultou num completo massacre, diz a história. Ao avançar então os seleucidas por sobre os corpos dos egípcios, afirma o profeta, muitos cairão traspassados. É a afirmação, já mostrando como seria a sua derrocada no primeiro momento. Verso 27, continuamos: também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isto não prosperará, porque o fim virá em tempo determinado. O que diz o texto sagrado e a história registra é que esses dois reis, oponentes, na verdade eles se reuniram em torno de uma mesa. É isso que é dito aí: também esses dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Foi precisamente isso que a história diz que aconteceu. Antíoco, na verdade, que é um dos que senta nessa mesa, Antíoco fingiu que haveria de dividir o seu poder com Filomentor, que por sua vez fingiu que acreditava nele. Dois mentirosos assentados na mesma mesa. E é isso registrado na história. Cada um procurou enganar o outro, mas ainda não era a hora escolhida de Deus. Por isso que o final do verso de número 7 diz que ainda não era chegado o momento, porque diz assim: porque o fim virá no tempo determinado. Ou seja, aparentemente a história registra que parecia que a coisa ia ter um desfecho aqui, mas diz que isso não aconteceu. E assim prosseguimos para o verso 28 e 29, quando o relato da profecia diz: então o homem viu, tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança, ele fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Verso de número 28. Verso 29, no tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira. A história registra, conforme esses dois versos, que Antíoco retornou ao seu país, rico, um homem ímpio, insolene e aparentemente invencível. Porém, em 168 a.C., preparou outra campanha contra o Egito. Mas o texto sagrado diz aí no verso que, mas não será nesta última vez como foi na primeira. Essa é uma maneira peculiar que o hebreu escreve a história. Em outras palavras, quando ele diz que não seria como a primeira, na visão hebraica, é que ele não lograria êxito como aconteceu da vez anterior. E isso também a história com precisão escreveu. Versículo de número 30 nos diz o texto sagrado: porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristezas, voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Qual foi a razão
para que ele fracassasse. O texto sagrado diz que não haveria de lograr êxito quanto da vez anterior, no verso 29. E no verso de número 30 diz, a razão é, porque virão contra ele navios de Quitim. E a história mais uma vez registra que a causa do insucesso deste homem foi os navios de Quitim. Isso se refere à frota proeminente de um soldado navegador romano chamado Popílio Laenas. O que acontece é que Popílio Laenas, ouvindo sobre o avanço de Antíoco, navegou imediatamente pelas costas do Egito. E a chegada da frota romana com este Popílio desanimou completamente Antíoco Epifânio, porque ele não podia conquistar o Egito. E por ele não poder conquistar o Egito, então ele partiu com raiva, com profunda frustração para a Palestina. E nós vamos entrar agora na Cidade Santa. Observe exatamente isso que vai acontecer. Verso de número 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então diz no final do verso de número 30, atenderá os que tiverem desamparado a santa aliança. E diz que ele voltou, ou melhor, ele foi para Jerusalém. Ele tinha um ódio cruel contra os judeus, e em função da sua frustração, tendo em vista que esse navegador Popílio Laenas apresentou-se diante dele, ele viu que era impossível tocar, então ele muda de rota. Agora o foco dele é olhar para a nação de Israel, e ele vai agora para a Cidade Santa. Então vamos caminhar junto com esse homem para os irmãos compreenderem o contexto maior dessa passagem. Mas o texto sagrado diz que por ele não poder conquistar, ele agora volta-se para Jerusalém. E no verso de número 31 nos é dito que ele atacou Jerusalém. E a história registra que quando esse homem chegou em Jerusalém, a Cidade Santa, ou Monte Santo, ele tomou as mulheres, ele tomou as crianças como prisioneiras. E assim ele consolidou uma fortaleza exatamente que guardava o templo em Jerusalém. Então ele se iniciou a partir dali uma tentativa para sistemática maneira de apagar todos os vestígios da religião judaica. Introduziu-se um pensamento da cultura grega exatamente em Jerusalém, e não houve limites para a tentativa deste homem. E a selvageria de Antíoco Epifânio foi tão grande que a história registra um dos atos mais repulsivos que é marcado na vida deste homem, ou das suas conquistas, ou quando ele chegou em Jerusalém. E a história registra que o seu ato mais repulsivo foi exatamente quando ele tirou do templo o altar, tirou as ofertas queimadas e erigiu um altar no lugar ali em Jerusalém, dentro do templo, e mandou sacrificar um porco e borrifar o sangue do porco com estrumes no templo onde Deus era adorado. Antíoco Epifânio. Olha onde ele chegou. E como é que ele chegou lá? Verso de número 32 nos diz: aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Aquela história da fome com a vontade de comer se uniu aqui. Vem este homem sem qualquer tipo de escrúpulo, um tipo do próprio anticristo, e diz que ele chega ali em Jerusalém, na Cidade Santa, faz tudo isso porque ele contou com a anuência de religiosos, e o texto diz que ele fez isso com lisonjas. Antíoco persuadiu os judeus apóstatas a se tornarem seus aliados e levarem adiante os seus planos maquiavélicos. Veja que é exatamente isso que é dito no verso de número 32, aos violadores da aliança. Sabem quem são violadores da aliança? Judeus que apostataram, então eram apóstatas. Mas nem todos eram apóstatas. O final do verso de número 32 diz que mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Aliás, essa é uma expressão que nós vamos ver o salmista citar, e ela começa exatamente aqui, porque entre os judeus ainda havia homens e mulheres que conheciam a Deus. Ainda havia homens e mulheres que andavam com Deus numa época em que o templo estava cheio de apóstatas judaicos ou judeus. Muitos judeus foram levados a praticar incontáveis atos de violência, e outros de grande valentia, para não sucumbirem às visões pagãs de Antíoco Epifânio.
que se tornara obrigatório depois que ele dominou Jerusalém e assentou-se no lugar, no trono de Deus. A tortura e o martírio não privaram e não impediram que um grupo de um remanescente fiel permanecesse firme. Por isso que final do verso de número 32 diz que ali um povo que conhecia Deus se tornará forte e ativo. E o povo era pequenino. Isso então tem um paralelo com o nosso profeta Daniel. Um homem fiel, num contexto de tanta infidelidade. Ele e seus amigos levantaram-se contra um dos maiores impérios que o mundo já viu, o Império Babilônico e aqueles impérios que sucederam a Babilônia, conforme já aprendemos até aqui. Pois bem, o texto sagrado diz exatamente isto. Mas no verso de número 33 diz assim: os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. O que o texto diz é que não só tinham alguns irmãos, alguns crentes piedosos, que é este povo que conhece a seu Deus, mas diz também que tinha líderes, também no meio, que não se pactuaram com isto. Homens que diz o texto sagrado, homens de percepção espiritual, circundavam ou circulavam diariamente entre aquele povo, e diz que naquele meio de toda aquela confusão, daquele culto apóstata dentro do templo de Jerusalém, diz que ali os líderes espirituais, homens de Deus, também se levantaram, e ali eles começaram a ensinar. É isso que diz o verso de número 33, os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Foi exatamente isso que aconteceu. Conforme reza o verso de número 33, homens que eram comprometidos com o trabalho. Em outras palavras, diz que mesmo nesse tempo de profunda desolação, onde o templo de Jerusalém foi assolado por essa profanação deste homem, diz que o trabalho continuou de maneira incessante. Mas o texto sagrado diz que isso teve um alto custo. Observe o final do verso 23. Todavia, esses sábios, que diz o texto, que ensinavam aqueles irmãos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. E a história registra que esses sábios, que estavam treinando e dizendo aos crentes fiéis para permanecerem firmes, não admitirem aquela abominação que haviam feito do templo de Jerusalém, o texto sagrado diz que eles foram perseguidos implacavelmente, e diz aí que foram castigados à espada, pela fogueira, aprisionados ou até mesmo empobrecidos. A longa e cruel perseguição foi um período de muita fé e de muita religião verdadeira. Marque esse ponto, porque ele será motivo da nossa aplicação dessa mensagem. Ali tinha um remanescente fiel, quando tudo parecia que não haveria de resistir. Veja o que diz o verso 34. Ao caírem eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Mais uma vez o texto sagrado diz que aparentemente esse remanescente fiel resultaria em queda, que eles não durariam por muito tempo, mas eles seriam uma pequena ajuda por um breve tempo. Mas diz que por outro lado, os fiéis que não se renderam, também havia aqueles que continuavam ainda com lisonjas, ou acreditando, diz, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Ou seja, então ficou dividido. Aquele remanescente fiel permaneceu fiel até a fim, mas aqueles que tinham temor da perseguição de Antíoco Epifânio, diz que continuaram sendo bajulados por Antíoco Epifânio. Dessa forma chegamos ao verso de número 35. E aí nos diz: alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Ou seja, o tempo de perseguição resultou na queda de alguns que professavam o nome de Deus, mas para outros foi uma experiência de purificação, diz o texto sagrado, e portanto um tempo de fortalecimento espiritual. Isso nos ensina, irmãos, que os fiéis jamais renderão, haverão de se prostrar, de se curvar entre os ídolos, pois sabiam que Deus em sua própria hora haveria de ordenar a cessação daquela perseguição, como de fato aconteceu. Dessa forma então, esta parte de Daniel que chegamos com os irmãos até aqui, cobre então a ascensão, a atividade de Antíoco Epifânio e o seu fim. Mais uma vez, queremos enfatizar o que colocamos na mensagem anterior.
notamos que esses eventos revelam exatamente a soberania de Deus sobre a história. E aqui o profeta Daniel está referindo-se a algo que aconteceria 400 anos depois. 400 anos antes, Daniel anteviu o que Deus faria ali em Jerusalém através de Antíoco Epifânio. Isso mais uma vez nos leva a ver a origem sobrenatural das Escrituras Sagradas. Isso também, irmãos, nos leva a encorajar e ter como lição que Deus controla a história, até mesmo quando aparentemente não podemos vê-lo. Deus está por trás da história. Mas agora vamos para uma transição que o texto nos apresenta, e essa transição entramos no verso 36. E nos diz assim: este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. O verso de número 36 nos conta agora de um outro rei. De um outro rei que agirá à sua própria vontade, como diz o verso 36. A figura de um homem que chegará ao poder, diz o texto, e ele será próspero, e em sua prosperidade ele crescerá, e diz aí que ele falará contra todos os deuses. E este versículo cumpriu-se, ou deverá cumprir-se, naquilo que o apóstolo Paulo apresenta ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, quando Paulo afirma que todo aquele que se opõe se levantará contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Em outras palavras, aqui nós entramos agora na figura que vai chegar ao capítulo final. Aqui agora está o anticristo. Do verso 33 em diante, ou 36, acontece algo muito estranho. O texto parece continuar descrevendo o Antíoco Epifânio, mas não é. Passa a dizer coisas de modo que não seriam aplicadas a Antíoco Epifânio. E de fato não houve isso na história de Antíoco Epifânio. Até o versículo 36, então, o que aprendemos é que foi historicamente perfeito, com exatidão, detalhes após detalhes, que foi profetizado, de fato aconteceu. Mas a partir desse verso de número 36, não há uma aparente mudança de assunto. Por isso que você simplesmente passa do 35 e vai para o 36, mas preste bem atenção no que é dito a partir do verso 36. Aparentemente parece estar falando sobre aquele homem infame chamado Antíoco Epifânio, porém muitos dos detalhes simplesmente não ajustam, nem ajustaram na história de Antíoco Epifânio. E aqui eu lembro os irmãos que na última mensagem falei do amilenismo e pré-milenismo, e nesse particular, tanto amilenistas como os pré-milenistas preferem interpretar os versos 36 até o final, agora 45, como uma profecia referente ao anticristo escatológico. E é sobre isso que vamos agora olhar a partir do verso 36. Aqui está o anticristo. O que podemos ver nesse texto? Ele é aqui chamado de o homem do pecado. Nas Escrituras ele é chamado de o homem do pecado. O apóstolo Paulo refere-se ali em 2 Tessalonicenses 2,4 como aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a Deus. A figura aqui é de um homem pisoteando, verso 37, pisoteando aquilo que seus pais valorizavam. Uma pessoa sem afeições, sem qualquer tipo de piedade, verso de número 37. Os versos 38 e 39 nos apresentam ele como o único Deus. Ele é uma pessoa que adora a si mesma, devotando-lhe tudo a ele mesmo. Com o uso da força, diz que ele haveria de avançar contra os inimigos e haveria de conceder recompensa aos que estivessem do lado dele. No verso de número 40, diz que ele virá o tempo quando dois oponentes haveriam de levantar face a face contra ele. De um lado estaria um rei, tipificado por Antíoco Epifânio,
e neste versículo ele é chamado aqui de rei do norte, ou seja, verso 40. Do outro lado ele estará outro rei tipificado, os Ptolomeus, chamado de o rei do sul, no verso de número 40. E diz que esses dias seriam dias de batalha, quando o anticristo estaria preocupado em buscar uma expansão territorial. O que vemos aqui, irmãos, é que Antíoco Epifânio, ele é a pessoa que prefigura o chamado homem do pecado nas Escrituras. Antíoco Epifânio era apenas um tipo do anticristo, e é por isso que o capítulo agora vai culminar com a batalha entre Cristo e o anticristo. Verso de número 41, diz o texto que ele haveria de derrotar todos que lhe opusessem. Os únicos que diz aí que escapariam de sua ira seriam aqueles que já eram inimigos do povo de Deus. E é por isso que é dito aí no verso de número 41, entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Tem três nações: Edom, Moabe e Amon. E mais uma vez aqui é uma aplicação agora figurada. Não é aquele Edom, Moabe e Amon descrito na história, mas sim, nós sabemos à luz da história bíblica que Edom, Moabe e Amon foram inimigos tradicionais do povo de Deus. E diz que esse anticristo ele ia encorpar, por assim dizer, o mesmo ataque bélico contra a nação de Deus, contra o povo de Deus. Temos aqui então uma referência figurativa do fato de que ao surgir o anticristo, os únicos a escapar de seu veneno serão aqueles que já se opõem ao povo de Deus, como se opunha Edom, Moabe e Amon. Mas no verso de número 45, finalmente diz que ele haveria de assentar no trono da terra sagrada e gloriosa. E é dito aí, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Paulo diz isso lá em 2 Tessalonicenses, a ponto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, Paulo referindo-se a esse anticristo, e o que está dizendo aqui o profeta Daniel, Paulo já tinha afirmado lá, que este anticristo haveria de sentar-se, a ponto deste anticristo assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então você encontra um paralelo entre Antíoco Epifânio, que profanou o templo de Jerusalém, conforme vimos na história, e este insolene anticristo, a ponto de chamar-se de Deus e assumir o lugar de Deus na história. É o anticristo. Assim então, nos versos 21 a 45, temos uma visão de Antíoco Epifânio, que se funde na visão de um personagem escatológico, final e terrível, que se torna a principal figura do capítulo 11 e também do capítulo 12, que veremos logo mais. E este termina com uma afirmação extraordinária e confortadora. Assim, encerra essa parte da profecia no final do versículo 45, e não haverá quem o socorra. Verso 45, armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra. É a parte mais confortável desse texto. Quando nós olhamos a história, quando você olha Antíoco Epifânio, você diz: quem poderia resistir a este homem? E na aplicação que faremos logo em breve, vocês verão o fim que teve Antíoco Epifânio. Quem poderia imaginar que uma pessoa tão insolene, tão truculenta, tão poderosa, simplesmente diz que não haverá quem o socorra? E assim, passamos agora, com base nesses dados, como disse a história, eu sei que é difícil manter a atenção dos irmãos em versículo por versículo, mostrando que isso aconteceu na história, mas se você não se apercebeu bem, eu espero que nas lições práticas, que eu quero caminhar para o encerramento, tirando 6 lições práticas de tudo que aprendemos no capítulo 11 e de uma forma especial nos últimos versos 21 ao 45.
A primeira lição que nós devemos aprender quando estudamos a profecia de Daniel, e de uma forma muito particular esse capítulo 11, a primeira lição é que a palavra de Deus revela que o último dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, sem que a apostasia seja manifestada. Mais uma vez, Paulo em 2 Tessalonicenses 2, verso 3, ele diz: o homem da iniquidade, o filho da perdição, não virá ou não acontecerá a segunda vinda de Jesus sem que antes venha esta questão, ou seja, que este homem da iniquidade seja manifesto. Ou seja, a apostasia é uma marca dos últimos tempos. E falando sobre a apostasia ser a marca dos últimos tempos, e aqui há uma visão diferenciada entre nós que temos uma linha mais amilenista em relação aos pré-milenistas, e há crentes que nutrem numa visão mais pré-milenista, há crentes que nutrem uma visão profética de que o mundo inteiro será pelo menos cristianizado antes da vinda de Jesus Cristo. Sonham com um dia quando o governo, quando a instituição, quando a sociedade, serão todos eles poderosamente influenciados pelos crentes. Há aqueles que pensam assim, há aqueles que anelam pelos chamados dias dourados antes da vinda de Cristo. Irmãos, não encontramos isso aqui, mas a apostasia será a marca dos últimos tempos. Claramente a palavra de Deus nos adverte que os homens perversos se tornarão ainda piores. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 3, no versículo 13, Jesus Cristo no sermão profético: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aonde é que nós vemos um futuro que o mundo inteiro será alcançado para os crentes? Esse é um princípio numa visão como aquela que nós defendemos, por entender que ela é bíblica, porque o texto diz: antes do fim será caracterizado pela apostasia. Quando estes personagens se manifestar, nós perceberemos que muitos pequenos chifres da história foram apenas precursores deles. Lembra dos vários chifres que nós vimos? Quantos chifres tem no livro de Daniel? Todos eles pequeninos. Mas quando este, que é chamado de pequeno chifre, também se manifestar, você verá que todos os outros chifres, todos os outros reinos eram muito pequenos diante do anticristo. Tamanho será o seu poder, a sua ousadia e o quão insolente ele será em relação ao cristianismo. Isso é apostasia. Ou o homem da iniquidade, no dizer do apóstolo Paulo, ele será pior do que qualquer outro já existiu. De todo aquilo que já aprendemos na profecia de Daniel, você fala: que dias terríveis, que homens duros, que imperadores terríveis. É até você ouvir falar deste aqui: ele conseguirá ultrapassar todos os outros anteriores em dureza, em maldade, em perversão, porque ele será o anticristo, e ele perseguirá o povo de Deus como nunca houve precedente na história. Assim será a vinda de Jesus Cristo. A iniquidade se multiplicará e o anticristo dominará. Sendo assim, para a igreja cristã, podemos dizer, irmãos, que há dias terríveis pela frente, piores dias do que quaisquer que já precederam a nossa história e a história do próprio Daniel. Haverá martírios como nunca houve antes. Ninguém deverá abraçar a vida cristã sem levar em conta esses fatos e considerar o alto custo de ser crente nos últimos tempos. Talvez você ache que é muito difícil ser crente. Espere para o que vem por aí, porque é isso que aprendemos. Segunda lição prática: nada acontece sem a aprovação do nosso Pai Celestial. A história está nas mãos de Deus, irmãos. Os versículos 27, 29 e 35 usam uma expressão que talvez na leitura você não percebeu. Vamos voltar a ele. Veja o que diz esses versos. Versos 27 diz assim, no final:
Desculpa, vou ler todo ele e vou destacar a parte final. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isto não prosperará. E aí o verso termina dizendo: porque o fim virá no tempo. Qual é a palavra aí? Determinado. Olhe comigo também para o verso 29. O verso 29 começa dizendo o quê? No tempo determinado. E olhe comigo o verso de número 35, e olhe o que é dito lá no verso de número 35. No final do verso 35: até ao tempo do fim, porque se dará ainda no... É curioso que o profeta faça essa afirmação por 3 vezes consecutivas, e em cada uma delas o que antecede é: poderia ter chegado aqui, Deus poderia ter dado fim a esse homem solene, Deus poderia ter dado um fim a este reino solene, mas não chegou o tempo determinado. Então esta é outra aplicação que podemos entender, que nada acontecerá sem aprovação, ou vamos usar o contexto, sem o tempo determinado por Deus. Essa palavra é maravilhosa. O versículo 36 então nos diz lá, mais uma vez, esta afirmação, verso 36: este rei fará segundo a sua vontade. Dá a impressão que está na mão dele, que ele faz o que ele quer, e aqui já é o anticristo. Até aqui, até os versos anteriores que os irmãos me acompanharam, está falando dos grandes líderes, está falando de Antíoco Epifânio, mas o versículo 36 é onde começa a falar deste iníquo, está falando do anticristo. E assim como Deus diz que esses homens teriam um tempo determinado para a maldade deles cessar sobre a terra, no versículo 36 Deus fala também para o anticristo, e para o anticristo que vemos no verso 36 diz: este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, fará coisas incríveis, e será próspero, e até se cumprirá a indignação, porque aquilo que está, o anticristo não fará sem a concordância de Deus. Eu sei que é difícil, mas nós, como cremos na doutrina da soberania de Deus, é possível claramente aceitar isso, porque aquilo que está determinado será feito. Na linguagem do baiano, tintim por tintim vai acontecer, porque está determinado. Sim, nos conforta saber que nada foge da mão de Deus. Quando toda a história parece estar fora de controle, Deus ainda tem as rédeas em suas mãos. Se isso não fosse verdade, Ele não seria Deus. Esta é a aplicação. Terceira aplicação que podemos tirar desse texto: visto que Deus em seu controle é absoluto, as profecias deste capítulo puderam ser então anunciadas com 400 anos. Podemos então afirmar o mesmo a respeito da profecia final no versículo de número 45, porque o verso 45 diz que ele armará sua tenda palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. A terceira aplicação: visto que Deus governa a história, podemos estar certo que não apenas haverá o aparecimento do anticristo, mas também o seu aniquilamento. Estejamos certos que isto deverá acontecer, porque estará determinado que será feito assim, por Deus. Mas da mesma forma como está determinado que virá o príncipe das abominações, o anticristo, também está determinado que ninguém vai poder tirá-lo da mão de Deus. O tempo dele terá um fim. O tempo de Satanás está marcado por Deus. Isso então nos encoraja. Mas a quarta aplicação, este capítulo também deve nos encorajar a compreender que nenhuma perseguição poderá impedir a nossa comunhão com Deus. Essa quarta verdade, porque o verso de número 32 diz que o povo que conhece ao seu Deus se tornará um povo forte e ativo. Então tenha segurança que no período da grande tribulação, no período do anticristo,
No período da apostasia da fé de muitos crentes, como judeus que aceitaram Etíoco Epifânio profanar o templo em Jerusalém, o texto também nos assegura que Deus tem um povo, e o povo que conhece ao seu Deus será forte, ou seja, que mesmo em todo o período nebuloso da apostasia, Deus manterá um remanescente fiel, que é chamado aqui de povo que conhece ao seu Deus. Significa que você e eu precisamos conhecer o nosso Deus, se quisermos manter de pé ante a apostasia, ante a iniquidade que é predominante nos dias atuais e complicará mais ainda. Conhecimento de Deus. Precisamos conhecer a Deus. Do contrário, um povo que não conhece a Deus será enredado pelas modas, pelos anticristos que se sucedem, os pequenos chifres no curso da história. Mas, em quinto lugar, podemos também aplicar que sempre haverá um remanescente fiel. Ainda em meio à perseguição, sempre haverá aqueles que viverão com o propósito de ensinar a verdade de Deus aos seus semelhantes. Não é isso que diz o verso 36? Os sábios entre o povo ensinará a muitos. Em outras palavras, Deus não só terá um remanescente fiel, mas Ele terá líderes fiéis. Sim. Em meio à perseguição, as ovelhas continuarão sendo pastoreadas. Em meio à perseguição, os sábios que Deus levantará ensinará o povo. E por ensinar o povo, diz que eles vão pagar muito caro por isso. Está aí no verso de número 33. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. O remanescente fiel será cuidado por líderes fiéis, e líderes fiéis que morrerão por serem fiéis e ensinar o povo com fidelidade. As opressões têm servido tão somente para favorecer a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. É que nós podemos compreender. Como alguém já disse, que as plantas de Deus não prosperam em estufas, mas em meio ao vento, ao granizo, à neve e ao calor escaldante. São assim as plantas de Deus. Quanto mais apertar a perseguição, quanto mais tentarem colocar lei da mordaça na boca dos filhos de Deus, mais eles produzirão. Que coisa maravilhosa. Que conforto para mim e para você. Opressores cruéis podem acabar com todas as manifestações públicas de culto, como querem fazer no nosso país. Podem proibir reuniões cristãs. Podem até, irmãos, tirar as nossas Bíblias e os nossos livros cristãos. Podem até tornar ilegal o serviço cristão no nosso país, porque tanto oramos a Deus e agradecemos que o nosso país é um país livre. Podem até eliminar todas as nossas liberdades. Podem até nos ameaçar com penalidades cruéis, para não usar certos termos para dizer que o pecado é pecado. Isso está lá no Supremo Tribunal com 4 votos, chamado lei da mordaça. Façam o que quiser, jamais a comunhão nossa será quebrada. Qualquer comunhão entre o povo de Deus estará assegurado, não por um tribunal superior, mas por um tribunal celeste. É o que aprendemos. Contudo, façam o que fizer, não poderão impedir a nossa comunhão com Deus, nem privar-nos de conhecer a Deus. Glória a Deus. Sim, não há dúvida. Em sexto e último lugar, o outro encorajamento que este capítulo tem a nos oferecer é que podemos estar certos de que no final o mal não triunfará. O mal tem um limite. Vemos isso no verso 45. Depois de armar as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. O mal não triunfará. Como Deus afirma, agindo eu, quem impedirá? E aqui eu quero voltar mais uma vez à figura de Antíoco Epifânio.
Quando pensamos em Antíoco Epifânio, este homem descrito na primeira parte dessa profecia, a sua chegada ao poder parecia indicar o fim de toda a verdadeira fé em Israel. Não é isso? Você fala, pronto, acabou. A Palestina era o único país no mundo onde havia verdadeiros crentes. E foi exatamente nesse lugar que ele teve a liberdade de fazer o que desejava. E pior, ainda achou um bocado de judeus apóstatas dentro do templo. A sua campanha de extermínio parecia que teria o sucesso garantido, mas não teve. Ele não aniquilou a fé em Israel. O que aconteceu a Antíoco? Cheio de ambição de conquistar a Pérsia, registra a história, deixou Lísia para lidar com os macabeus e partiu a fim de conseguir o seu objetivo. No entanto, a ambição deste homem fracassou porque os persas haviam sido avisados. E aqui foi o fim da sua vida. A história registra que Antíoco Epifânio intentou roubar uma considerável quantidade de ouro da Pérsia e usar para financiar a guerra, a batalha contra a Babilônia. Mas a história registra que ao invés disso ele teve que realizar sua campanha sem esses recursos, sem esses tesouros da Pérsia. E a história diz que a caminho da Babilônia ele recebeu então notícias de que em sua pátria o seu general havia sido derrotado pelos macabeus e que um altar a Jeová foi mais uma vez erigido no templo que ele profanou por tanto tempo, o templo em Jerusalém. Pois bem, você diria, derrotar este homem, Antíoco Epifânio, parece que era impossível, não é? Ou até mesmo tentar assassiná-lo, ou destruí-lo de forma política. Parece que nada poderia conter o ímpeto de maldade de Antíoco Epifânio. Mas a história diz que quando Antíoco Epifânio ouviu essa história, de que o culto voltou a acontecer em Jerusalém, e foi informado por um dos seus generais, diz esse texto que este homem, aparentemente invencível, sentiu tão mal, que foi para a cama, e diz a história que ele morreu em terror e desapontamento. Deus soprou sobre Antíoco e ele desapareceu. Deus fez com Antíoco Epifânio o que fez com aquele rei quando ele diz Mene, Mene, Tekel e Parsim. Acabou. Sim, Deus é o Senhor da história. O mesmo tem acontecido com todos os anticristos e também ocorrerá com o último deles, descrito nos últimos versículos dessa profecia. Pensando em sua arrogância, pensando em seu poder, não deveremos esquecer que este anticristo não é outro senão aquele, Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 verso 8, este anticristo é aquele que Paulo diz que ele é aquele a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Jesus vai matar com sopro este anticristo na sua vinda. E o texto sagrado diz no final do verso de número 45, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. O sopro do Cordeiro de Deus, o leão de Judá, vai apagar este iníquo. Que grande encorajamento essa profecia. A cada dia eu tenho me encorajado como pastor, como crente que sou como os irmãos, e a cada dia eu me alegro de ver, ler e reler, escafrunchar, por assim dizer, essa profecia, porque é maravilhosa. Convido os irmãos para ler os dois últimos versículos, ou os versículos 5 e 6 de Apocalipse 19, que inclusive foi lido como um chamamento para o culto essa noite. Abra comigo, e a uma só voz. É isso que devemos fazer diante da mensagem da profecia de Daniel. A nossa palavra não deve ser outra senão aquela que levou João na ilha de Patmos, conduzido pelo Espírito do Senhor, a afirmar, conforme lemos os versos 5 e 6 de Apocalipse capítulo 19. E eu convido você a ler junto comigo, porque eu e você estamos irmanados deste mesmo sentimento e dessa mesma vontade.
Apocalipse, capítulo 19, versículos 5 e 6. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém.